E aí, moçada do Dascalos, vamos a uma breve revisão sobre a matéria de dilatação linear. Combinado? Então vamos lá. A nossa revisão de hoje é dilatação linear. Muito bem. O que você se recorda da dilatação linear? É claro, né? Recorda onde que eles podem cobrar. Então, eu trouxe aqui uma questão para você, uma questão da Unifenda, uma questão muito bem feita, só para você ter o gostinho. Vamos a ela, repare. Olha para você ver. Repare que você tem um trilho que está parecendo mais uma cobrinha, não é? Então, por que que o trilho ficou assim? Repara que o trilho que está aqui à esquerda, tá vendo? O trilho é reto. Mas por que que este trilho ficou desse jeito? Devido à dilatação linear, tá bom? Então volta aqui para o quadro para você recordar comigo as principais coisas. Então imagina, existe uma determinada temperatura inicial e um trilho, né? Um trilho. Pode ser um cabo, pode ser uma haste, mas basicamente o que vai predominar é o comprimento. Mas, à medida que esse trilho, esta haste, sofre um aquecimento, né? Vamos representar aqui como um aquecimento, nós falamos que o trilho dilata. Então, nós temos uma temperatura final maior que a inicial e o trilho, ele passa a ser maior. Então, repara que aqui no início nós temos o comprimento. Então, a letra que nós usamos para comprimento é L. Então, esse é o comprimento inicial do trilho. E este aqui? Este aqui é o comprimento final. Muito bem. Então, qual que é a diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final? Não é este acréscimo? Então, este acréscimo é o que variou. Então, é o que variou o comprimento. Então, a variação é esse triângulo, que é o delta. Variação do comprimento é o delta L. E para você lembrar, né, essa dilatação, ela acontece também com outros materiais, é lógico. Você pode ter uma dilatação superficial, se for uma placa, mas você pode ter uma dilatação volumétrica, né, que geralmente as questões de dilatação volumétrica, elas envolvem o quê? Elas envolvem o derramamento, por exemplo, de gasolina. Não é? Mas depois nós vamos fazer uma revisãozinha para você, específica, tanto da dilatação superficial quanto da volumétrica. Mas hoje, vamos nos ater aqui. Como é que você vai calcular esta variação? Então, pessoal, essa variação, ela é uma grandeza diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial, mais dilata. Esta variação do comprimento é uma grandeza diretamente proporcional à variação da temperatura. Quanto mais você aquece, maior ela vai ficando. E aí a sacada é, né? Quando a grandeza ela é uma grandeza diretamente proporcional, ela fica no numerador da fórmula. É por isso que o L0 e o delta θ ficam na mesma linha, ou seja, não tem o denominador. E como é que você passa de uma proporção para uma igualdade? Você passa de uma proporção a uma igualdade mediante um coeficiente. É o coeficiente de dilatação
linear, que nós chamamos de alfa, vezes o L0, delta, teta. Detalhe, né? O que você precisa dar uma lembradinha para não ter nenhum erro? Ó, se você tiver aqui milímetro, aqui é milímetro também. Não pode calcular metro de um lado, centímetro do outro, combinado? Então você tem que dar um jeito de colocar na mesma unidade. Não estranha, porque a unidade de coeficiente de dilatação linear é grau Celsius a menos 1. Então, o que você pode também, por exemplo, interpretar, né? Uma interpretação, que é justamente o que nós vamos usar para resolver aquela questão que eu te mostrei. Quem é que pode ser o comprimento final? Olha, pode ser esse tamanho, que na verdade é o comprimento inicial, somado à variação do comprimento. Né? Você pode fazer isso. É mais fácil para não ficar sofrendo muito, combinado? Então vamos aqui para a questão comigo, uma questão da Unifenas, muito bem feita, tá certo? Uma questão contextualizada, que é importante, para você ter noção do porquê motivo você estava aprendendo lá no 2º grau a matéria de física, né? Para você aplicar aqui, por exemplo. A imagem mostra os efeitos da dilatação térmica ocorrida em trilhos. Então, é dilatação linear. Considere que o trilho possua 10 metros. Esse 10 metros é o comprimento inicial. É o L0. Aqui, ó, é o L0, 10 metros. E que o coeficiente de dilatação térmica do aço seja 6 vezes 10. Aqui está errado, ó. É 6 vezes 10 elevado a menos 5, tá bom? Graus Celsius a menos 1, tá certinho. Caso exista um aquecimento de, ou seja, houve uma variação de temperatura de 25 graus Celsius, qual será o comprimento final do trilho? Bom, então nós vamos calcular, primeiramente, quanto que aumentou e depois nós vamos somar os 10 metros. Fechado? Muito bem, então vamos lá. Então vamos aqui resolver a nossa questãozinha. Então você volta aqui para o quadro comigo. Vamos lá. O que nós queremos saber? Qual que é o comprimento final? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente calcular o quanto é que ele aumentou, utilizando a fórmula que eu acabei de fazer uma revisão para você, não é isso? Muito bem. Quanto que vai ser o ΔL? Bom, eu não sei. O alfa é 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Qual que é o comprimento inicial? 10 metros. E qual que foi a variação de temperatura? 25 graus Celsius, né? Houve um aquecimento de 25. Não passou de 10 para 25. Foi um aquecimento de 25. Então, este é o próprio delta teta. Fechado? Bem, coisas que você deve reparar. Primeiro, graus Celsius a menos 1 cancela com graus Celsius. Por quê? Nós conservamos a base, somamos expoentes. Né? Aqui o expoente que não aparece é 1. 1 mais menos 1 dá 0. Graus Celsius elevado a 0 é 1. Né? Bom, teríamos aqui o seguinte. 6 vezes 25. 6 vezes 25 vai nos dar 150. 10 a menos 5 vezes 10. Conservamos a base 10 e somamos os expoentes. Então, nós teremos 10 elevado a menos 4. Bom,
Aqui você pode, por exemplo, escrever aqui em notação científica, se você quiser, né? Então, a vírgula estando aqui, uma casa, duas casas. Quando nós deslocamos a vírgula, duas casas para a esquerda, nós somamos ao expoente as duas casas, o 2. Então, ficaria vezes 10 a menos 2 metros, ok? E, bom, se você quiser deixar assim, tudo bem, mas não vai adiantar muito na questão da Unifenas, porque ela não está escrita em notação científica. Bom, então eu vou recorrer aqui, eu vou escrever normalmente. Como existe um expoente negativo, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda, combinado? Então, se nós deslocarmos a vírgula, duas casas, tá vendo? Ó? Duas casas para a esquerda, nós vamos ter este número aqui. Foi isto aqui que aumentou. Mas a pergunta não foi quanto aumentou. A pergunta foi qual é o comprimento final. E o que nós vimos? Que o comprimento final é o comprimento inicial mais aquilo que aumentou. E ele nos falou que o comprimento inicial vale 10 metros. E o acréscimo foi de 0,0150 metros. Então a unidade está certinha. Nesse caso, o comprimento final, 10,0150 metros. 10,0150. Combinado? Metros. Voltando aqui à questão da Unifenas, ele nos pergunta qual é o comprimento final? O comprimento final, 10,0150 metros. Então, essa é uma questão típica, uma questão clássica, uma questão atualizada e contextualizada sobre dilatação linear. Esta dilatação é a mais presente, mas nos próximos vídeos nós vamos ver as outras dilatações. Bom, se você gostou aqui da nossa explicação, inscreva-se aqui no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, ative o seu sininho para receber as nossas notificações. Bons estudos e sucesso para você! Um abraço!